Olá! Para quem está naquela correria final para o Enem e outros vestibulares, essa conversa aqui pode ser bem útil. Vamos dar uma olhada nos pontos-chave da geografia das Américas, focando no que costuma cair nessas provas. Sabe? A base é aquele material america.pdf. Isso aí. A ideia é extrair o essencial sobre regionalização, relevo, clima, hidrografia, o que é crucial mesmo para entender o continente. Perfeito. Então, começando pela divisão. A gente tem aquela geográfica, né, norte, central, sul, e tem a outra, a linguístico-cultural. Essa segunda, ela parece ter um peso histórico bem forte, né? Com certeza. Essa divisão reflete muitos processos de colonização. De um lado, a América anglo-saxônica, com Estados Unidos e Canadá. Ali predominou a colonização de povoamento, inglesa, o idioma inglês, protestantismo. Sei. E isso, historicamente, acabou direcionando para um certo tipo de desenvolvimento. Já a América Latina, bom, aí a marca foi a colonização de exploração, principalmente de Portugal e Espanha, línguas latinas, português, espanhol, até francês, o catolicismo mais presente e uma posição histórica na DIT, né, na Divisão Internacional do Trabalho, mas como fornecedora de matéria-prima. Entendi. Fornecedora, tipo, produtos agrícolas, minérios... Exatamente. Claro que, assim, tem exceções, né? Países que falam inglês ou holandês no Caribe, nas Guianas, o próprio Paraguai com o Guarani, mas a regra geral é essa diferença marcante. E dentro dessas grandes regiões tem as subdivisões. A América Central, por exemplo, não é só aquele meinho, o istmo. Não, não. Tem o Istmo, aquela faixa de terra que liga tudo, e tem as ilhas do Caribe. Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas, Bahamas... monte. Certo. E a América do Sul, que é onde a gente está, com seus 12 países, mais a Guiana Francesa. Isso. E aí a gente costuma agrupar para facilitar em Brasil, Guianas, países andinos e países platinos. Falou em andinos, já me vem a imagem da cordilheira. Isso conecta direto com geologia e relevo, imagino. Totalmente. A geologia das Américas é, assim, bem diversificada, mas dá para resumir em 3 estruturas principais. Primeiro, os escudos cristalinos ou antigos. Tipo o nosso aqui, o brasileiro, e o das Guianas. Exato. São rochas muito antigas, lá do pré-cambriano, super desgastadas já, mas riquíssimas em minerais metálicos, ferro, manganês. Entendi. E as outras duas? Aí vem as bacias redimentais. Pensa na Amazônica, na bacia do Paraná-Platina. São áreas mais baixas que foram recebendo sedimentos, detritos ao longo de milhões de anos. Ah, por isso solos férteis e também onde se encontra petróleo, carvão. Isso mesmo. E por último, mas não menos importante, os dobramentos modernos. Que são as montanhas mais novas, como os Andes, as Rochosas, lá na América do Norte. Certo, perfeito. São geologicamente recentes do período terciário. E por serem novas, ainda estão se ajeitando, digamos assim. Se ajeitando como? Muita instabilidade. É onde se concentram vulcões ativos, terremotos. A borda oeste das Américas é um exemplo claro disso. É só lembrar do Haiti em 2010, o impacto que teve. Nossa, é verdade. Mas ao mesmo tempo são áreas ricas em outros tipos de minerais também, né? Sim, muitos minerais metálicos e não metálicos se formam nesses processos de soerguimento das montanhas. E essas 3 estruturas, escudos, bacias e dobramentos, definem o relevo. Planaltos mais a leste, planícies no centro e as cadeias montanhosas a oeste. Fascinante. Bom, mudando um pouco de assunto. O clima. Com um continente tão esticado de norte a sul, deve ter de tudo um pouco. É a palavra-chave, diversidade. O fator número 1 é a latitude, claro. A gente vai do polar ao equatorial. Mas tem outros fatores super importantes, como as correntes marinhas. Ah, sim. Aquelas que influenciam a temperatura e a chuva. Exatamente. Tem as frias, tipo a da Califórnia, e a de Humboldt, ou Peru, no Pacífico. Elas resfriam o ar, diminuem a evaporação e ajudam a formar desertos, como o Atacama. Mas a de Humboldt tem aquela coisa do peixe, né? Isso. É um paradoxo. Ela causa aridez na costa, mas como a água fria sobe do fundo trazendo nutrientes, nossa, a quantidade de peixe é absurda. Uma das maiores zonas pesqueiras do mundo. E no Atlântico? No Atlântico tem a do Labrador, fria, que deixa o nordeste da América do Norte bem gelado, e tem as quentes,
como a do Golfo, lá em cima, e a nossa aqui, das Guianas, Brasil, que aquecem e trazem mais umidade e mais chuva. E não dá para falar de clima nas Américas sem falar de El Niño e Laninha, né? Isso cai direto. Com certeza. O El Niño é aquele aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial. Para o Brasil, geralmente significa seca no norte e nordeste e mais chuva no sul e sudeste. E a Laninha é o contrário. Basicamente, sim, é um resfriamento anormal ali na mesma região do Pacífico, e aí tende a chover mais no norte e nordeste do Brasil e ficar mais seco no sul. São fenômenos que bagunçam o clima global, mas para o Brasil o impacto é muito direto. E tem os furacões também, né? Mas para o Caribe e América Central. Isso, e sul dos Estados Unidos. Eles se formam sobre águas oceânicas bem quentes, geralmente no verão do hemisfério norte, ali entre junho e novembro. Uau! Com tudo isso, a variedade de climas e vegetações deve ser enorme. É, sim. Se a gente for destacar os principais, pensando mais em América do Sul e Brasil, tem o equatorial, super quente e úmido, da floresta amazônica. Tem o tropical, com estação seca e chuvosa bem definidas, onde a gente encontra o Cerrado, a Caatinga, parte da Mata Atlântica. E mais para o sul, Aí entra o subtropical, já uma transição, com as estações mais marcadas, onde ficam os pampas, os campos sulinos, mas tem temperado, frio de montanha, desértico, polar, cada um com sua vegetação típica, tundra, pradarias, etc. Complexo. E para fechar esse quadro físico, falta a hidrografia, rios, lagos. Fundamentais. Na América do Norte, a bacia do Mississippi-Missouri é gigante e tem os grandes lagos. Aqui na América do Sul, a bacia amazônica dispensa comentários, né? Maior do mundo, em volume, biodiversidade, um potencial hidrelétrico enorme. E tendo o Paraná também. Importante pra gente. Importantíssima. Bacia do Paraná Prata e a do Orinoco, mais ao norte. São rios essenciais para navegação, energia, abastecimento. Na América Central, os rios são menores. Mas tem o Canal do Panamá, uma obra humana que mudou o comércio mundial. E não podemos esquecer da água subterrânea. De jeito nenhum. Aquíferos como o Guarani, aqui na América do Sul, são reservas estratégicas gigantescas de água doce. Mas, claro, existe sempre o risco de contaminação, a necessidade de gestão é um ponto crítico. Perfeito. Então, para amarrar tudo, a gente deu uma passada nas regionalizações, na base geológica que define o relevo, nos fatores que mandam no clima, correntes, El Niño, Laninha, e como isso gera os diferentes climas e vegetações. E fechamos com as grandes bacias hidrográficas e os aquíferos. Isso. E o mais legal é perceber como tudo isso está interligado, né? O relevo influencia o clima, que define a vegetação, que impacta os rios. É um sistema. E entender essa dinâmica é chave para compreender não só a natureza, mas a própria sociedade, a economia de cada região das Américas. Exato. Fica até uma reflexão final, talvez. Como será que essa distribuição tão desigual de recursos, água, minérios, terras boas para plantar, e também a vulnerabilidade a certos eventos, secas, terremotos, furacões, como tudo isso continua hoje influenciando os níveis de desenvolvimento e os desafios que cada país aqui nas Américas enfrenta. Bom, acho que cobrimos bastante coisa importante por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.